Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que vai ver esse vídeo pelo YouTube, curte este vídeo, compartilhe, comente esse vídeo sobre a história da igreja. Hoje, no nosso vídeo sobre a história da igreja, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes que nós temos na nossa história da igreja, que é a questão do papado. Muitas pessoas que não são católicas, que criticam a nossa fé, vão dizer que o papado surgiu aí muito depois da morte de Cristo, enfim. Isso é uma inverdade de quem não conhece a história da igreja. Isso é uma inverdade de quem não, de fato, não se aprofunda nos escritos e na história da igreja. O papado, ele já foi instituído pelo próprio Cristo. É lógico que nós não vemos a palavra papa na Bíblia. É verdade, a gente não vê. Até porque o nome papa, né? Papado, esse nome que vai ser dado ao bispo de Roma, surge um pouco depois, ali por volta do ano 300, mais ou menos. Mas isso não quer dizer que o papado seja uma invenção, que não é. A questão de Pedro ser o bispo de Roma, ter sido o primeiro bispo de Roma, isso já está na história da igreja desde os primeiros séculos do cristianismo. Eu vou mostrar aqui nos escritos dos pais da igreja, na história eclesiástica da igreja, por Eusébio de Cesareia. A questão que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, de onde mais tarde dá-se o nome de papa. O bispo é um papa. Né? Então, o papado ele se inicia com Cristo. Né? O papado que instituiu foi o próprio Cristo. E Pedro foi o primeiro bispo de Roma. E de lá para cá, todos os seus sucessores, né, recebem o nome de papa, que é a palavra carinhosa para pai. Aquele que cuida do rebanho, aquele que cuida da igreja, como um pai que alimenta as suas ovelhas, que cuida dos seus filhos. É isso que o Papa ele é para a igreja. Cuida da igreja, alimenta os seus filhos como um pai. E Pedro, seu bispo de Roma, na história da igreja, na história eclesiástica, que eu estou aqui da minha mão, escrita por Eusébio, estou com uma tradução que nem católica da CPAD. Aqui nós já vemos a instituição do papado, né? Ou seja, como Pedro sendo o primeiro bispo de Roma. Muitas pessoas também negam essa realidade, que Pedro não foi o primeiro bispo de Roma. Mas um historiador primitivo, Eusébio de Cesareia, que escreveu a história eclesiástica, do ano 263 até o ano 340, Eusébio relata que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Olha o que Eusébio diz. Quanto a Lino, mencionado em sua segunda epístola a Timóteo como seu companheiro em Roma, já se declarou que foi o primeiro, depois de Pedro, a receber o episcopado em Roma. O que aqui Eusébio está dizendo? Eusébio está dizendo que depois de Pedro, Lino foi o primeiro bispo de Roma. Ou seja, Pedro foi o primeiro de todo. Depois que Pedro exerceu o episcopado, aí veio Lino como o primeiro. Na sucessão está Pedro e Lino, como sendo o primeiro depois de Pedro, que recebeu o episcopado. O mesmo Eusébio vai falar, dando sobre a sucessão. Olha o que Eusébio vai dizer. Vítor, que foi o 13º bispo de Roma, desde Pedro. Ou seja, colocando Pedro como o primeiro bispo de Roma. Depois dele, seguiu-se a sucessão até hoje. Então está muito bem fundamentado, muito bem explícito na história da igreja a questão de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, onde se inicia toda a questão do papado dentro da igreja católica. Em uma própria obra que nem católica nós vemos Eusébio relatando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, daquela capital que tanto perseguiu os cristãos, daquele império, melhor dizendo, que tanto perseguiu os cristãos. De lá, Pedro suportou uma paixão. E outros pais da igreja também vão confirmar esse relato na história da igreja.